A paz de Cristo, pessoal. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria de angelologia, tratando ainda acerca agora da origem dos anjos. Vamos ver um pouco aqui acerca da referência textual, passada aqui pelo teólogo. E aí vamos dar continuidade, passando uma explicação básica aqui acerca do tema e também fazendo algumas leituras referenciais que com certeza vão contribuir bastante para o nosso conhecimento. Então já temos visto aí acerca dos anjos nas tradições. Temos visto aí acerca dos referenciais bíblicos, né, que nos dão um direcionamento para poder analisar este mar de informações que tem acerca de seres espirituais, acerca de anjos, né, fazer uma diferenciação entre aquilo que é conforme a ortodoxia bíblica, conforme aquilo que é de acordo com a revelação da Sagrada Escritura, e aquilo que é uma informação geral que vem de fontes do misticismo, né, do gnosticismo de forma geral, da cabala, desses movimentos de nova era. Então, tantas coisas que têm surgido aí, que têm trazido especulações acerca do mundo espiritual de uma forma geral, acerca dos anjos, acerca dessas manifestações espirituais, mas que nem sempre tem uma fonte, uma origem que possa ser confiável. Então nós temos aí sempre que fazer uma separação entre aquilo que é uma afirmação bíblica e aquilo que na verdade tem fontes estranhas, né? Então, analisando mais acerca disso, a gente vai passar a olhar na nossa matéria aquilo que a Bíblia nos diz a respeito, né? Então, demos uma passada geral acerca de diversas fontes, né? Diversas tradições acerca dos anjos, e vamos agora ficar mais focados em cima daquilo que a Bíblia diz a respeito, tratando, por exemplo, agora da origem. Então, vamos falar um pouco acerca da origem dos anjos. O texto que temos aqui na nossa apostila, na página 19, falando aqui acerca da origem, vamos fazer aqui a leitura e vamos dar sequência aqui, analisando também outras fontes. Diz o seguinte: como já foi verificado, o grande interesse dos homens pelos anjos é muito antigo. Orígenes, um dos mais antigos teólogos cristãos que viveu entre os anos de 185 e 254 d.C., escreveu: somos criaturas com duas naturezas, animal, semelhante às bestas, e racional, porém racional imperfeita. Não haverá outra criatura melhor? Já especulando aí acerca das gradações de perfeição, né? Então vemos aí que temos o homem com uma criação maravilhosa, né, da parte de Deus, mas que sofreu devido à queda no pecado e assim adquiriu uma imperfeição, e outros seres que também são criaturas de Deus, também participam aí de toda essa gama, né, de seres que foram criados aí pelo Verbo Divino, e que em diferentes gradações são seres mais puros, são seres mais elevados, seres mais espirituais, ou seres com outros tipos de constituição, outros tipos de forma. Então vemos aí na continuidade, diz: assim como percebemos por nossa parte sensível que existem seres inferiores, é razoável crer por nossa parte nobre e intelectual que existem seres superiores. Quanto ao Todo-Poderoso haver criado multidão de anjos, é razoável, pois estaria o céu deserto de habitantes inteligentes, não é nem desocupado nem solitário. Então Deus não é nem desocupado nem solitário, conforme ele diz aqui. Seu caráter consiste em ser bom e fazer o bem. Então temos aí uma visão mais natural em relação ao fato do céu estar habitado por muitos seres, né, por haverem inúmeros seres espirituais que são participantes aí do grande governo de Deus sobre todo o universo. Então temos aí essa afirmativa já da parte do autor. Vai aqui nas palavras de Orígenes o antigo conceito de sistema de gradação. Esse sistema argumenta que o universo em que vivemos não existe perfeição absoluta, mas tão somente relativa, onde existem seres mais e menos perfeitos. Isso quer dizer que há graus de perfeição em todas as coisas, sendo Deus o grau máximo de perfeição, a perfeição absoluta. Quanto ao fato de Deus não ser solitário e a povoação do céu por seres espirituais, ele mostra que os anjos foram criados por Deus para com ele interagir, né? Interagirem com ele, participarem com ele
desse grande governo, né? Então temos aí já essa breve leitura. Ele vai começar a tratar aqui sobre a maneira como os anjos foram criados, mas algumas coisas só que precisamos pontuar nessas questões. Ele tem usado bastante aqui os textos de Orígenes, e é certamente um grande teólogo, só que temos que guardar algumas ressalvas em relação a alguns posicionamentos de Orígenes. Ele que era da escola de Alexandria, que praticava uma teologia que dava muita ênfase sobre o uso da ferramenta da alegoria. Ele alegorizou muitas passagens da Escritura, e em alguns momentos ele se aproximou, muitas das vezes de forma benéfica, né, trazendo para dentro da teologia muito do platonismo, mas em alguns momentos ele excedeu um tanto a medida dessa aproximação com o platonismo, e passou a olhar também para a questão da alma habitar corpos, por exemplo, a questão de nós termos essa constituição corporal, física, material. Olhou para ele em alguns momentos de uma forma como que isso fosse um demérito, como se isso fosse um demérito ao ser humano, só pelo fato em si de estar ligado à matéria. Como se isso por si já tornasse o ser humano como alguém defeituoso, alguém que, em relação ao anjo, é inferior por estar ligado à matéria, logo está ligado a algo imperfeito, é algo que por si só é imperfeito. Então isso é muita influência dessa visão platônica, que de fato olhava assim para a questão material, olhava para a matéria como inerentemente má, como algo que aprisiona a alma, algo que impede a elevação. Então o risco desse aproximamento é muito grande, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Agostinho, que na época dele vai tomar muitos textos de Orígenes, vai fazer muito uso dos textos de Orígenes, certamente é um grande teólogo, e ele mesmo vai dizer isso no livro A Cidade de Deus. Mas mesmo reconhecendo a grandeza da sua teologia, reconhecendo o valor, a importância dela, ele se vê impingido a fazer algumas correções, por exemplo, com relação a essa aproximação excessiva com o platonismo, e um pouco como que um endossamento dessa visão, não totalmente, mas pelo menos de alguma maneira uma concordância, né, uma aproximação com essa visão em relação à matéria. E Agostinho deixa muito claro que não podemos entrar por esse equívoco, porque na verdade toda a criação ela tem sua origem única em Deus. Então, o Verbo, o Logos divino, é o Criador de todas as coisas. É o Criador da matéria, inclusive. A matéria não é coeterna com Deus. A matéria não é inerentemente má. Mas sim, parte do mundo material físico está corrompido, atingido, sofre, inclusive, como a Bíblia diz, que a própria terra sofre, geme, né, esperando a restauração de todas as coisas, devido ao mal, ao acidente chamado pecado. Tá, ok? Ao acidente chamado mal. Então temos aí essa situação que não é uma situação criada de origem, é uma situação que seja intrínseca à matéria. O mal não é intrínseco à matéria, tá ok? Mas o mal é um acidente que ocorreu devido à manifestação de desobediência por parte de seres espirituais, num primeiro momento, e que, seduzindo o homem, trouxeram ele para dentro também deste erro. Então o homem, seduzido por esses seres espirituais decaídos, se viram também envolvidos por esse mal. O pecado entrou na humanidade e corrompeu com a matéria, trouxe essa corrupção, essa comunicação do pecado e consequentemente a morte. Mas isso foi um acidente de percurso, isso não foi transferido na criação, isso não é intrínseco à própria matéria, tá ok? Então a matéria não é inerentemente má, logo a matéria não é uma prisão, uma cadeia para a alma, ela tornou-se má devido à entrada do pecado. Então quando falamos de gradação e de perfeição de seres, não podemos entrar por esse caminho, temos que separar esses conceitos. Na verdade, a matéria não foi criada má, ela foi criada perfeita para servir a Deus no seu estado, ao seu modo, ok? E ao seu modo ela está dentro desse plano de gradações, de seres mais próximos de Deus, seres mais próximos do Todo-Poderoso, que estão em contato direto com Ele. Aí temos os seres celestiais que são descritos na Escritura,
alguns mais, outros menos, e que estão em diferentes níveis, né, de gradação, mais próximos de Deus. Seres que, por exemplo, são retratados na Escritura como seres incandescentes. O próprio serafim, o termo serafins, que no seu próprio nome, na sua própria designação, traz a ideia de seres luminosos, incandescentes, por estarem extremamente próximos, né, à divindade, estarem em constante adoração e louvor ao Senhor, o papel de desempenho da criação. E outros seres, os querubins, os anjos de modo geral, anjos que assistem diante de Deus, como Gabriel diz de si mesmo, que eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, anjos que são colocados como líder de outros anjos, e descendo nesse nível de gradação até as demais criações que participam aí do plano de Deus, mas de origem um plano perfeito, perfeito para todos, desde os seres com uma gradação mais superior, mais pura, né, mais complexa, até os seres mais simples, não seres distorcidos, decaídos, defeituosos, mas simplesmente seres que não têm toda esta pureza, seres que são mais simples na sua constituição, mas que foram criados dentro de um plano perfeito de Deus, e todos estão enquadrados dentro desse plano perfeito. Então não são intrinsecamente maus, não são intrinsecamente corrompidos, mas tornaram-se devido a um acidente. O acidente da entrada do mal, o acidente da entrada do pecado na humanidade. Então temos aí que fazer essa separação de conceitos. Então Orígenes com certeza tem coisas muito importantes a transmitir, mas tem que se tomar cuidado com essa aproximação arriscada do platonismo, que é exatamente o que Agostinho busca corrigir, né, dessa teologia de Orígenes. E falando também acerca dos anjos, né, tratando aqui acerca da sua origem. Então, basicamente, falando acerca da criação de Deus, o Senhor como único criador de todas as coisas, separam-se totalmente dos conceitos pagãos, que tem aí, tanto na questão enoteísta, né, um Deus superior e diversas deidades que estão justamente com ele. Então, podemos olhar, por exemplo, para Zeus e todo o panteão de deuses que o cercam, né, no Monte Olimpo. Ou podemos falar de Ahura Mazda e os seres também que estão em volta dele, a quem ele concede poder de serem co-criadores, né? Então temos aí esses 7 anjos que são chamados de emanações de Ahura Mazda e que participam de toda a criação, sendo cada um responsável por algum aspecto da criação e colocando outros seres subalternos para administrar junto com eles. Então são conceitos pagãos, são conceitos que foram transmitidos ao longo da história, foram comunicados, foram reinterpretados, foram mesclados com outros, mas na verdade não tem respaldo bíblico. Nós, quando olhamos para aquilo que a Bíblia diz acerca de criação, nós vemos Deus como o único criador, e quando falamos de Deus estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo, estamos falando de uma triunidade, tá ok? Estamos falando de 3 pessoas e uma essência, e os 3 atuando de forma intensa na criação de todas as coisas. E aí vemos Deus manifestar-se na criação, né, no tempo e no espaço, através do Verbo, que é Cristo Jesus, que é a palavra por meio de quem tudo foi criado. Então a palavra de Deus, que é diferente da palavra do homem, a palavra do homem é só vocalização, é simplesmente transformar o ar em palavra de determinado idioma. Agora a palavra de Deus, a palavra em si já é criadora. Deus chama a existência e tal coisa passa a existir a partir daquele momento, porque foi pronunciado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Então tudo que foi criado por meio dele, como João diz no seu evangelho. Então temos aí a questão da diferenciação entre o conceito bíblico, dogmático, ortodoxo e os conceitos pagãos que estão circulando por aí. Então dentro do conceito bíblico já começamos a observar que tudo está subordinado a Deus, tudo está subordinado a ele. Satanás não está disputando com Deus em relação ao governo do universo. Simplesmente ele é um ser que não guardou a sua posição, tentou se elevar acima daquilo que lhe era devido. Com isso, acabou atraindo para si condenação. Já está condenado, tá ok? Está ainda aguardando o cumprimento desta sentença definitiva, quando então será lançado juntamente com os demais anjos e com aqueles que se viram seduzidos pelos demônios no largo de fogo, né, conforme aponta aí no livro de Apocalipse. Mas ele não disputa com Deus, ele não tem competência para disputar com Deus no governo do universo. Ele simplesmente tem alguma liberdade de atuação
dentro desse tempo em que Deus permite que esses seres livres tomem decisões livres. Então Deus está permitindo, é o tempo em que Deus permite que esses seres volitivos, esses seres que têm livre-arbítrio, o exerçam, né, para seu bem ou para seu mal, né, para alcançar a misericórdia e a salvação em Cristo, ou para lançarem-se em condenação eterna, recebendo o devido preço, o devido salário pelas suas más escolhas, né? O salário do pecado é a morte, como aponta aí Paulo em Romanos. Então temos aí não seres disputando com Deus o governo do universo, mas simplesmente seres que estão tendo um tempo para tomarem decisões livres, sendo após responsabilizados pelas suas decisões. Então é isso que vemos da Escritura falar acerca de como o universo é governado. Passando especificamente agora para a criação dos anjos, como diz aqui o subtítulo, como os anjos foram criados. Temos aí os dois posicionamentos mais importantes. Vou passar aqui, temos o título aí, a origem dos anjos. Passando agora para esse. Como os anjos foram criados. Então tem o texto referencial de Neemias 9:6 que diz: Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus. Veja, os céus e os mais altos céus. É interessante essa abordagem aí de Neemias, né? Desse homem de Deus falando acerca dos céus e os mais altos céus. Ele fez questão de denotar que existem diferentes níveis celestiais, né? Existe o céu, e observamos o céu atmosférico, o céu sideral, né? Fora da nossa atmosfera, e existe o céu celeste, um ambiente espiritual, um ambiente no qual está o trono de Deus e que não pode ser alcançado por vias físicas, né? O lugar onde Deus de fato habita e onde os seus seres celestiais estão na sua corte, né? E onde só pode ser alcançado por meio da permissão do próprio Deus, do próprio Senhor, né? Que permite que adentre-se ou não a esse ambiente celestial, tá ok? Mas temos aí esses diferentes ambientes, como o próprio autor, inspirado aí pelo Espírito Santo de Deus, ele nos deixa até uma certa linha, né, de pensamento: céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, todos os seres que nele habitam, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Então esse é o posicionamento bíblico. O posicionamento bíblico é centralizador, tá ok? É centralizador. Então a revelação bíblica é de que existe um só Deus, que o Senhor é criador de todas as coisas, e que dentre estas coisas criadas por Deus, estes seres criados por Deus, houveram seres livres que tomaram decisões de desobedecer a Deus, e com isso estão afastando-se da sua luz, estão afastando-se da sua presença. Então, ao afastar-se da luz, mergulha-se em trevas. A trevas não é um ser por si, mas é uma ausência do ser perfeito que é Deus, que é a luz. Tá ok? Então, o mal é um não ser, tá certo? As trevas são a ausência de luz. Então, os seres maus não são em si mesmos, não se autocriaram, tá certo? Não tem não são eternos e não têm uma autoexistência. Eles tornaram-se o que são atualmente, mas não foram feitos assim. Foram feitos como seres de luz e tornaram-se defeituosos, seres das trevas, seres decaídos como são agora. Vamos falar melhor sobre isso quando abordarmos demonologia, no final aqui da nossa matéria. Como declarado no texto bíblico, os mundos físico e espiritual e seus habitantes têm todos origem em um só Deus. Conforme já lemos no texto da carta aos Hebreus, o espiritual precede, né, o material. Então temos aí o mundo espiritual sendo criado aí por Deus, né, toda essa corte que compõe o seu reino espiritual, seu reino celestial. E após a criação de todos esses seres celestiais, um mundo físico, né, no qual está incluído aí os seres humanos e os demais seres que conosco compartilham dessa existência. Mas primeiro o espiritual, depois o físico ou material.
Sabemos também que existem diferentes gradações de perfeição entre os seres, como eu já falei na explicação. A gente não pode confundir isso com o conceito platônico, que é defendido nessas escolas, nessa filosofia grega, de que a matéria é inerentemente má e que ela é uma prisão para a alma ou espírito, tá ok? Mas sim que existem diferentes níveis de gradação, sendo alguns seres puro espírito e próximos a Deus, e outros seres mais simples, mais distantes, físico, materiais, tá certo? E não em contato direto com o Senhor, mas não necessariamente foram criados decaídos ou distorcidos ou maus, mas foram criados numa forma diferente, numa gradação mais simples, tá ok? É uma questão de gradação e não de defeito. E de acordo com teólogos como Orígenes, que em sua obra analisou essas gradações, podemos dizer que existem seres que exibem mais perfeição que os seres humanos, uma vez que são totalmente espirituais. Aí ele começa a analisar também acerca da diferença entre os anjos e os homens. Os anjos, por serem puro espírito, vamos ver aqui alguns referenciais, fazer algumas leituras, eles estão numa gradação superior, né, porque eles são puro espírito e estão mais próximos do trono de Deus. Alguns até diretamente assistem a Deus, estão no mais íntimo, próximos ao Todo-Poderoso, estão constantemente em contato direto com Ele. Então são seres extremamente puros. Então, temos essa questão dessas gradações dentro de toda uma visão acerca dos seres criados, mas todos criados por Deus e criados para a sua honra, a sua glória, e criados dentro do seu plano perfeito. Na continuidade temos aí essas diferenciações que a gente vem fazendo já ao longo desse estudo e que temos que sempre deixar bem claro, né? Então, para deixar isso aí bastante bem claro, né? Como a Bíblia encara aí essas perspectivas, a gente traz aí também algumas definições. Então, falando acerca da forma como os anjos foram criados, temos aí aquilo que é defendido de uma forma geral aí dentro dessa mentalidade pagã, essa mentalidade fora do direcionamento bíblico, e que em alguns momentos foi até adotado por alguns teólogos, mas que não é respaldado pela Sagrada Escritura, essa visão de que os anjos na verdade são emanações. Então, essa emanação, como está descrito aí, ação ou efeito de emanar, de onde se inicia alguma coisa, origem ou procedência. Então, uma emanação sendo como que um ser que transporta em si mesmo parte do ser de onde ele tem origem. Okay? Então, como se o anjo fosse uma parte do próprio Deus. Então, ao olhar para o anjo, estaríamos olhando para Deus. Diferentemente daquilo que vemos na Bíblia Sagrada, quando fala que determinado anjo foi enviado pelo Senhor. E quando o anjo comunica a mensagem, é o próprio Deus que fala através dele. Então, Deus pode falar através do anjo até como primeira pessoa. É como se um anjo fosse simplesmente um aparelho que está emitindo som. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um walkie-talkie, um aparelho, um celular, onde a pessoa se comunica com você, não é o celular que está falando com você, é a pessoa que está usando dessa tecnologia está se comunicando com você. Então, o celular não vai ter não existe uma segunda pessoa. Ele não vai falar ele mesmo com você e a outra pessoa vai falar através dele, como uma segunda pessoa. A pessoa está falando diretamente com você através de um aparelho. Então, um anjo, em determinadas situações, ele é usado como um aparelho comunicador mesmo. Então, Deus fala através do anjo na primeira pessoa, falando como se ele estivesse diante de você. Não é possível a gente ver nas manifestações que a Bíblia nos aponta acerca dos anjos, não é possível Deus falar diretamente com o homem como falava no Éden, devido à situação em que o homem está em pecado, e estando em pecado não poderia suportar a glória de Deus. Então Moisés, que foi alguém muito próximo ao Senhor, alguém que teve uma comunhão intensa com Deus, foi-lhe permitido pela misericórdia de Deus ver assim, um reflexo da sua glória, devido à posição que Moisés alcançou, a comunhão, a intimidade que ele alcançou com Deus. Então foi-lhe permitido ver o reflexo da sua glória. Tá, ok? Mas ver a face de Deus só no momento em que todos fomos transformados.
pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ressuscitaremos como ele ressuscitou, teremos corpos gloriosos como ele teve, tá ok? Como ele adotou e está nesse corpo glorioso sentado à destra do Pai. Então teremos também corpos gloriosos como o Senhor Jesus Cristo, quando então poderemos olhar face a face, né, na presença de Deus. Mas isso é um momento futuro. Na atualidade estamos ainda afetados pelo pecado e com isso não podemos estar na presença de Deus. Assim, quando o anjo se manifesta para nós e Deus se comunica através do anjo, Deus fala diretamente conosco, né, e o anjo é simplesmente um aparelho comunicador. Então o anjo não é uma parte de Deus, ele não pode falar por si mesmo, mas ele faz esse papel dessa comunicação. Então ele não é uma emanação, ele é um ser criado. Agora, diferentemente, nós vemos, por exemplo, algumas manifestações do anjo do Senhor. E aí, conforme já temos apontado, a teologia tem afirmado que essas manifestações do anjo do Senhor são, na verdade, uma revelação acerca das manifestações do Cristo pré-encarnado. Então, o Senhor Jesus Cristo, antes de vir ao mundo como homem, ele se manifestava nessa figura chamada anjo do Senhor, que muitas das vezes aceitou a adoração, aceitou sacrifícios, tomou decisões livres por si mesmo, né, e conferiu bênçãos, mudou o nome, né, manifestou alguns aspectos da sua pessoa, quando ele diz de si mesmo que ele é maravilhoso, que seu nome é maravilhoso. E nós encontraremos indícios em Isaías, quando Isaías diz acerca do Messias que ele é maravilhoso. Então podemos fazer essa ligação. Então o anjo do Senhor tem um comportamento diferenciado em relação aos demais anjos, que são comunicadores diretos da fala do próprio Deus, mas não são emanações. Eles são seres por meio dos quais Deus se comunica, se manifesta. Agora, com relação àquilo que a Bíblia diz sobre anjos, temos Salmo 148:5. Salmo 148:5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, logo temos aí a afirmação clara, né? Não resta dúvidas, segundo a Escritura, de que os anjos foram criados pela palavra de Deus e são seres criados. Então, que não são emanação, são seres criados ex nihilo, ou seja, criados a partir da sua palavra, criados do nada. Eles não são uma pequena parte de Deus ante a qual você pode adorar, você pode oferecer de sacrifício, como se estivesse oferecendo ao próprio Deus. Então, tudo isso aí faz parte de uma mentalidade pagã, que tinha os anjos como... Os anjos, na verdade, eram para eles as representações dos semideuses. Aquilo que nós chamamos de anjos, eles chamavam de semideuses, de deuses inferiores. E aí eles relacionavam-se com esses deuses inferiores, entendendo que o Deus Supremo, eles não têm acesso a ele. Então essa é a mentalidade pagã. Eles se relacionam então com esses seres inferiores, inclusive esses seres inferiores, cada um relacionado a algum tipo de ação na natureza. Quer um anjo que lida com a questão da saúde, outro Deus, né, que lida com a questão da colheita, outro Deus da guerra, outro Deus disso, Deus daquilo, e os deuses também do lado sombrio, né, do lado obscuro, das trevas, que lidam com a destruição, com a peste, com a doença, com a morte, com as desgraças, e aí eles ficam tentando interagir entre esses dois grupos de seres, né, manipulando esses seres através dos sacrifícios, rezas, mandingas, rituais, sacrifício humano, e vão tentando aí manipular o mundo espiritual através dessas coisas, mas na verdade tudo isso é uma grande distorção da realidade. O que a Escritura diz é que os anjos, seres iluminados, seres submissos à vontade de Deus, são meramente cooperadores aí do grande reino de Deus, que estão totalmente subordinados ao seu comando. Então as petições têm que ser apresentadas ao Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo, aquele que é o único caminho, é o mediador entre Deus e os homens. Então esse é o caminho para se chegar a Deus, através de Cristo. Então é apresentado a Cristo, e Cristo então, na sua soberania, na sua vontade, ele concede conforme o seu querer a sua vontade, né? Ele faz de acordo com aquilo que é do seu querer e da sua vontade. Não há possibilidade de manipulação sobre Deus. Deus concede aquilo que é de acordo com o seu querer e com a sua vontade. E pode, na execução da sua vontade, empregar os anjos. Então, os anjos são servos de Deus. Deus utiliza-se do anjo para trazer uma mensagem. Deus utiliza-se do anjo para realizar um milagre, para realizar uma cura, para trazer livramento. E muitas das vezes nós somos premiados com os livramentos de Deus,
sem que sequer tenhamos sabido disso. Não chega nem ao nosso conhecimento. Mas você foi livrado de um assalto, você foi livrado da morte, você foi livrado de um acidente, você foi livrado de ser atingido, de ser sequestrado, de ser morto. Você teve diversos livramentos ao longo do seu dia que você sequer tomou conhecimento e que Deus empregou seus anjos para isso. Aí existem alguns momentos, algumas situações em que Deus, pelo seu poder, pela sua soberania, permite que algumas coisas aconteçam também. Temos que ser realistas. Então, o que nós temos que ter certeza é de a cada minuto, a cada momento, estarmos certos da nossa salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque não sabemos quando Jesus pode voltar de uma forma coletiva para arrebatar a igreja, ou quando Jesus pode voltar num sentido individual, quando Deus permite que o mal venha e que você seja abatido. Muitas pessoas têm receio em falar acerca disso, mas nós não podemos ter, porque a Bíblia Sagrada ela é muito clara a respeito. Então, o governo de todas as coisas está na mão de Deus. Então, se Deus permite que o mal venha e se abata sobre a nossa vida, nós temos que entender que nós somos criatura e Ele é criador. Então, o que nós temos que ter a cada minuto, temos que ter certeza de estarmos subordinados a Cristo, submissos a Ele, e temos certeza de salvação nele, na pessoa bendita dele. Porque mesmo se o mal vier e nossa vida for ceifada, em Cristo nós temos que ter certeza de salvação e adentrar as mansões celestiais, pela sua bendita salvação. Se nós tivermos o Espírito de Deus em nós, tivermos o selo da promessa, nós somos predestinados às mansões celestiais, a adentrar, ao céu, à presença de Deus. Então, mesmo que Deus permita, sua vida vai ser ceifada por meio de um acidente. E não tem anjo que possa se meter no caminho, nem anjo nem demônio. Se Deus permitir, a sua vida vai ser ceifada assim, pronto, acabou-se. Agora, se você está em comunhão com Cristo, é você fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá no paraíso, juntamente com aquele ladrão convertido que no último minuto da sua vida fez a coisa certa. Foi a vida inteira cometendo erros, mas no último minuto ele fez a coisa certa, reconheceu. Eu sou pecador, nós somos pecadores, merecemos estar aqui, mas ele não. E aí, voltando-se para Cristo, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é isso que importa. Da certa maneira como você vai entrar no paraíso, não importa. Importa que você seja atingido, tenha certeza nessa palavra, que você pode hoje mesmo estar juntamente com Cristo no paraíso. E fechando os olhos aqui, o Senhor emprega seus anjos, por exemplo, para levar o seu espírito às mansões celestiais, ao paraíso, tá ok? Então, isso que nós temos que guardar com certeza. Então, temos aí a questão da diferença entre emanação e criação ex nihilo, e vemos que a Escritura, na verdade, favorece a visão da criação e não da emanação. Na continuidade, temos essa parte aqui que vai tratar acerca da forma dos anjos. Acerca da forma dos anjos. Aí vamos ver o que diz a Escritura e o que diz alguns teólogos acerca disso, tá ok? Então, primeiramente, falando acerca da forma dos anjos, é interessante a gente trazer algumas definições, como por exemplo, esse recurso que é muito utilizado dentro da linguagem bíblica, tá ok? Dentro da linguagem teológica, que é o chamado antropomorfismo, tá certo? Sendo antropo, humanidade, não só homem do gênero masculino, tá certo? Mas sim humanidade. Então, antropo, humano. E esse morfismo fala acerca da forma. Então, antropomorfizar é dar forma humana, atribuir forma humana. Então, forma de pensamento ou conceito que atribui a Deus ou a deuses, Deus ou deuses, ou a seres sobrenaturais, maneiras de agir, sentimentos, pensamentos, características, do conceito, do ponto de vista, da doutrina filosófica que busca compreender a realidade através da atribuição de qualidades e comportamentos humanos aos seres. Por que se utilizar do antropomorfismo? E aí, onde nós, tratando acerca disso, nós nos conscientizamos acerca das nossas limitações. Então, nós não somos seres plenamente espirituais. Nós não temos acesso contínuo e direto ao mundo e ao ambiente espiritual no qual Deus está.
e no qual os anjos convivem, tá ok? Nós somos seres humanos, limitados, estamos limitados ao tempo e ao espaço. Estamos dentro do nosso ambiente e os anjos estão num ambiente espiritual. Deus está num ambiente puramente espiritual, perfeito, magnífico, puro, né? Na intensa luz, como Tiago diz, que habita na luz inacessível. Veja que ele faz questão de dizer que esta luz é inacessível. Ele está distante de nós, tá ok? Então é um mundo ao qual não temos acesso. Então nós não temos como fazer um estudo ontológico acerca de Deus. E o que é esse estudo ontológico? É estudar o ser em si mesmo. Nós não temos como entrar no mundo de Deus e estudar Deus em si mesmo. Só quem tem o conhecimento de Deus em si é o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Tá certo? Pai, Filho e Espírito. O Espírito sonda até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo de Deus que se comunica conosco, ele nos passa uma parte desse conhecimento, a partir da nossa capacidade cognitiva. Então a partir daquilo que conseguimos absorver e reinterpretar dentro da nossa mente de acordo com o nosso contexto. Tem muitas das coisas, por exemplo, quando Paulo foi elevado a um ambiente espiritual, ele disse que ouviu coisas inefáveis. Ou seja, coisas que ele não pode traduzir em palavras. Não dá para colocar no vernáculo, não tem condições. São coisas que são do mundo, um mundo que não tem paralelo. Então ele não teria como pronunciar, não teria como descrever, como dizer. Quando o Senhor levou João a ter aquelas visões, o esforço que João teve que realizar, com certeza uma grande inspiração divina sobre ele, para ele poder comunicar as verdades celestiais dentro da nossa língua e dentro da nossa possibilidade de conhecimento. João falou de coisas que estavam muito distantes do seu tempo, muito à frente do seu tempo. E mesmo assim o Senhor comunicou através do seu servo. Então essa ferramenta que estamos vendo aqui, esse recurso de linguagem, antropomorfismo, é exatamente uma linguagem que entra em ação para tentar suprir a nossa deficiência. Então, como nós não conseguimos explicar Deus em si mesmo e não conseguimos entrar no mundo espiritual para analisá-lo dentro de si mesmo, nós temos que trazer ele para a nossa linguagem. Então, nós antropomorfizamos tudo acerca do mundo espiritual. É por isso que lemos constantemente na Escritura que Deus tem mão, que Deus tem olhos, que Deus tem pé, que o pé de Deus, a terra é escabelo dos pés de Deus, tá certo? Que Deus tem formas, tá ok? Que Deus precisa de formas, como se Deus tivesse necessidade delas. E por que atribuímos a Deus essas formas? Porque não temos capacidade de descrever Deus em si mesmo, nas suas próprias características, tá ok? Então temos que atribuir a Deus as nossas características para poder conseguir falar alguma coisa acerca dele. Por isso precisamos antropomorfizar, mas ao antropomorfizar, necessariamente estamos usando um recurso de linguagem nossa, por isso ineficaz, ineficiente. Isso serve para termos a medida de que nós não estamos estudando de uma forma plena, perfeita. Não podemos esgotar esse tema, porque não temos condições de analisá-lo em si mesmo, mas temos que analisá-lo somente por comparações. Então fazemos comparações e trazemos para dentro da nossa linguagem para poder então analisar. Então temos que entender quais são as nossas limitações. Então essa aqui é um recurso, isso aqui é outro. O antropopatismo. Antropopatismo também é um recurso que visa aí atribuir sentimentos humanos, atribuição de um sentimento humano a Deus. Todavia há certos sentimentos de Deus que são próprios somente dele e não das criaturas. Essas palavras humanas, mesmo que inspiradas, permanecem humanas e não são suficientes para explicar o que a divindade sentiu quando se diz que ele se arrependeu. É que ele entrou na questão de se arrepender, né? Então, só para dar uma pincelada nessa questão de se arrepender, a gente vê que o próprio termo hebraico para arrependimento, que no português simplesmente traduz-se arrependeu, né? Que é uma tradução que não é fiel ao verdadeiro sentido. O hebraico tem um termo específico para esse arrependimento quando fala acerca de Deus, que é o nahan. Então esse nahan é como que não comunicar a ideia de cometer um erro e por isso retrocede atrás e faz de outra maneira. Isso é aquilo que podemos atribuir ao homem, tá certo? O homem de fato comete erros. O homem de fato precisa arrepender-se e voltar atrás e fazer de outra maneira. Mas Deus, pela sua perfeição,
Deus, por ser eterno e o único ser eterno, existe, tá certo? O único ser que de fato pode afirmar a eternidade. Tudo está diante de Deus, então não há nada que possa ser novidade para Deus. Então, quando o hebraico emprega arrepender-se para Deus, usa o narran. E o narran, na verdade, traz o sentido de decepção, como que alguém que ante uma situação que o desagrada, decepciona-se, tá certo? Alguém que manifesta descontentamento. Então nós temos aí quando o homem comete pecado, e o pecado é uma agressão contra a santidade de Deus, ele não pode esperar outra coisa de Deus senão decepção, a decepção da parte de Deus e o juízo que virá. Deus tem a prerrogativa de aplicar juízo sobre aqueles que cometem pecado. Então, como ele é o Criador, como está tudo subordinado à sua ordem, à sua vontade, ele tem essa prerrogativa de aplicar juízo. Então, quando o homem comete um pecado e agride a santidade de Deus, o sentimento que é cabível a esta atitude é o arrependimento no sentido da decepção e do juízo que virá. Então, o homem precisa arrepender-se, e arrepender-se no sentido do homem é voltar atrás e tomar uma nova atitude. Arrependendo-se, tomando uma nova atitude, mudando a sua forma de viver, de agir, ele atrairá agora não mais essa decepção de Deus, mas a sua misericórdia. E aí Deus, usando a misericórdia, trará a sua graça sobre este homem, mostrará a ele misericórdia e o seu amor, o seu perdão. Então temos aí que essas palavras empregadas a Deus são antropopatismo, são também ineficiência da nossa linguagem e o uso de alguns recursos, de alguns instrumentos, para que possamos então descrever alguns aspectos de Deus dentro do nosso mundo. Trazer Deus para o nosso mundo, então atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus se entristece, Deus se alegra, Deus se arrepende, esse tipo de sentimentos que são próprios, são inerentes à vida humana e que são atribuídos a Deus, então, para que possamos falar alguma coisa acerca de Deus dentro das nossas limitações. Então estamos usando essas linguagens porque, na verdade, isso também é empregado em relação aos anjos. Em relação a Deus, isso é extremamente necessário, porque estamos distantes aí do mundo de Deus, estamos muito aquém. Em relação aos anjos, também acaba sendo necessário, uma vez que os anjos participam do mundo espiritual de Deus. Eles estão também inseridos dentro dessa esfera de mundo espiritual. Então também há um distanciamento, conforme já vimos aí acerca das gradações. Os anjos estão em outro nível, então ao falar acerca deles também utilizaremos de antropomorfismos e antropopatismo. E aí temos esse texto bíblico que vem reafirmar aquilo que já havíamos falado acerca da criação, porque vamos falar aqui também acerca de quando os anjos foram criados. Tá ok? Então é necessário também colocar esse texto, que esse texto é extraordinário para deixar bem claro esse posicionamento bíblico em relação à criação de todas as coisas, que é o texto de João 1, 1-5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava do princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, maravilhoso quando vemos o referencial bíblico aí falando de uma forma muito clara que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Verbo Divino, pelo Logos, Então vemos aí que, na verdade, esse conceito pagão ele é antagônico em relação ao referencial bíblico. Ou você vai fazer uma leitura do mundo, você vai ter um entendimento acerca da criação da visão bíblica, ou você vai abandonar a visão bíblica, vai negar, vai rejeitá-la para ficar com o conceito pagão, onde há diversos deuses, onde há deuses que disputam poder, onde há um dualismo entre bem e o mal, sendo ambos equilibrados, disputando o poder do universo. Então todos esses conceitos aí que são, na verdade, construídos dentro da mentalidade pagã, que não tem nada a ver com o conceito bíblico, com o referencial bíblico. Então, acerca dos anjos, entrando agora nesse ponto que fala acerca da forma, tá ok? Ainda
só pontuando algumas coisas dessa parte anterior, na apostila também fala aqui acerca do tempo, quando os anjos foram criados. Então vou fazer uma leitura breve aqui só para deixar esse ponto também ressaltado. A Bíblia não nos declara com clareza a respeito do tempo em que os anjos foram criados, mas deduzimos que eles foram criados antes das coisas materiais. Porque conforme Hebreus 11:3, o invisível precede o visível, o espiritual o material. Veja, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veja ainda o que diz Jó 38:7. Se o espiritual precede o material e o invisível precede o visível, os anjos são seres espirituais e, portanto, invisíveis. Então podemos afirmar que eles fazem parte da criação primária de Deus, num passado desconhecido. Então, só para deixar claro, acerca da ordem das coisas, como o espiritual precede o material, os anjos foram feitos antes do mundo material, do mundo físico. Com relação a tempo, não há possível determinarmos, uma vez que não há essa informação. Então, como a Bíblia não nos dá esse tipo de medida de tempo, né, nenhum tipo de mensuração de tempo, então não podemos fazer afirmações ou nos deixar levar por especulações intensas. Então tem alguns pensadores que se deixam levar por intermináveis especulações, mas isso não é frutuoso, né? Isso aí não é edificante, então não é necessário. Apenas temos que saber que os anjos foram criados antes da criação material. Acerca da questão da questão dos anjos serem imortais ou imortalizáveis, ele também traz um texto aqui que diz: os anjos também não são absolutamente imortais, como explica a teologia tradicional e popular. Eles foram criados imortalizáveis. E o que ele quer dizer com isso? Só existe um ser eterno, e este é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é eterno, não tem princípio nem fim. Tá ok? Então, a definição básica. Fora isso, tudo foi criado e teve um princípio. Tem um princípio, mas não necessariamente terá fim. Então é o que se chama, inclusive eu li aqui em Tomás Aquino, perpétuo. Então, ser perpétuo, ele teve um princípio, mas não necessariamente ele tem fim. Que Deus pode dar um fim a este ser? Sim, está dentro do poder de Deus, mas Deus permite a sua existência, a sua continuidade. Eu achei interessante também, eu acho que um posicionamento que eu vi do Severino Pedro, falando acerca dos seres decaídos, da sua condenação eterna, da sua condenação, veja, a palavra eterna mal empregada, né? A gente tem o costume de usar a palavra eterna, mas a sua condenação perpétua, vamos colocar assim. Eles terão contínua condenação, e ele, de uma forma muito inteligente, ele disse: eles terão existência, mas não vida. Então Cristo, por exemplo, acerca dele é dito que ele é a vida. Então, vida e existência, a gente pode até pensar aqui uma diferenciação: ter vida, ter ânimo, né? Ter alegria, satisfação, contentamento, ser iluminado por Deus, ter vida, porque Cristo é luz e é a luz dos homens, é a vida dos homens. Então, uma coisa é ter vida, outra coisa é apenas existir, que é o que esse teólogo pontuou, que eu achei muito interessante. Eles serão condenados, terão condenação perpétua, continuarão existindo, mas não terão vida, não serão iluminados pela luz de Deus, não terão nenhum tipo de prazer, não lhes será comunicado nenhum tipo de virtude, né? Então terão existência, mas não vida. Eu achei muito interessante isso. E aqui ele deixou apenas esse ponto aqui ressaltado, no sentido de eles serem imortalizáveis, né? Ou seja, eles tiveram princípio em algum momento, mas não tem fim de existência. Deus permite que eles perpetuamente existam. Acerca da forma, então, ele começa a discutir aqui acerca dos seus corpos, da sua individualidade e acerca de sexualidade dos anjos. Então, primeiramente, seus corpos, quando começa a discutir acerca disso, e já vamos fazer uso aqui de alguns autores, quando falamos acerca do mundo espiritual e falamos acerca dos anjos, é necessário sempre a distinção entre Deus e os demais seres. Por quê? Existem alguns atributos incomunicáveis de Deus que conferem ao Senhor
características que o diferenciam dos demais seres espirituais. Os anjos também são seres espirituais, mas não como Deus. Então Deus não precisa de corpo. Deus não precisa, Deus não pode ser contido dentro de algo que seja limitador, porque Deus tem aquelas características que sempre gostamos de ressaltar e que são próprias dele e que são incomunicáveis. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, conhece sobre tudo, acerca de tudo, nada passa desapercebido. E Deus é onipresente. Deus está aqui e está no Japão e está na Namíbia e está falando simultaneamente com 10.000 pessoas e falando para cada uma mensagens distintas, e é o mesmo Deus que está falando. Isso não é extraordinário? Isso pode ser comunicado a algum outro ser? Obviamente que não. Então um anjo, ele é um ser espiritual, tudo bem. Ele não é limitado pela gravidade, ele não é limitado pela matéria, ele não é limitado pelo tempo, mas ele precisa estar em um lugar. Ele não está em mais de um lugar. Ele está em um lugar. Ele está ou aqui ou ali. Então ele tem uma limitação. Ele tem uma forma. E aí eu achei muito interessante de Tomás Aquino é que dizer que ele tem forma não é necessariamente dizer que ele tenha corpo. Um corpo como um corpo material humano. Tá, ok? Um corpo como o nosso corpo. Mas ele tem forma. E ele é uma forma espiritual. Ele é uma forma espiritual, mas ele não é como Deus. Deus é espírito. Mas Deus não tem a limitação, não há limitação sobre ele, sobre a sua forma. Deus está em 10.000 lugares simultaneamente, ao mesmo tempo, falando mensagens distintas, mas é o mesmo Deus. Tá, okay? Então, isso só pode acontecer em relação a Deus. E mesmo ele com essas características, ele não pode ser atribuído a ele esse conceito panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, porque Deus não está misturado com a matéria. Uma coisa é a criação de Deus, outra coisa é Deus. Então Deus é pessoal, Deus tem ele é distinto da sua criação, tá certo? Ele é distinto, mas ele não é limitado. Então quando falamos acerca de Deus, é necessário deixarmos claro essas distinções. Uma coisa é Deus ser espírito, outra coisa são esses anjos que são espirituais, mas não têm as mesmas características de Deus. Então logo, tem corpos, em que sentido? No sentido em que tem individualidade. Tá, okay? Foram criados por Deus, foram criados individualmente por Deus. Eles são um ser, eles têm que estar em um lugar, tá certo? Eles não têm as limitações, mas eles têm um corpo, no sentido de terem, não que serem materiais, mas é um corpo espiritual, diferenciado do nosso, mas é um corpo. Então ele é, por isso, um indivíduo. Então, tratando aqui acerca dos seus corpos, né? A gente só queria deixar isso claro. Da sua individualidade, ele diz aqui, ó. Os anjos são seres individuais, porque cada um existe separadamente uns dos outros. Foram criados por Deus separadamente. Eles agem de forma separada, demonstrando que são indivíduos espirituais. São pessoas, porque atuam como uma pessoa. E são dotados de vontade, inteligência e sentimentos, conforme 2 Samuel 14:20. Veja em Apocalipse 22, 8 ao 9, 12 e 12. Então eles têm vontade, eles tomam decisões, tá ok? Agora a decisão que um anjo toma necessariamente é diferente das decisões tomadas pelos seres humanos. Principalmente porque existe uma diferença extraordinária, né? Uma diferença muito grande entre o mundo em que os anjos habitam e o mundo em que os seres humanos habitam. Então, quando olhamos para os seres espirituais, para os anjos, nós vemos que eles habitam um mundo em que a sua existência é perpétua. Eles não estão subordinados ao tempo cronológico. Eles habitam na mesma esfera de habitação do próprio Deus. Enquanto que os homens estão habitando no mundo físico, tá certo? Onde há passagem do tempo. O homem tem uma vida limitada, tá ok? Então essa vida já foi maior, agora é bem menor. E a passagem da vida dentro do ser biológico, do ser humano, existem modificações de caráter, modificações de capacidade de inteligência. Então um homem aos 7 anos de idade não é a mesma coisa de um homem aos 50 anos de idade. Então ele sofre mudanças e alterações no seu caráter, na sua inteligência, na sua forma de julgamento sobre a vida. Então logicamente o homem sofre variações e com isso ele toma decisões que vão sendo modificadas, aperfeiçoadas, vão sendo mudadas. Então, para o homem é possível essa questão do homem
tomar uma decisão, arrepender-se dessa decisão tomada, depois voltar atrás, restabelecer aquele seu estado anterior. Então o homem vai tendo essa alteração, essa mudança. Ele toma a decisão, se arrepende dela, depois retorna, por causa mesmo do mundo em que vive, das condições nas quais vive, tá certo? Na sua forma na qual foi criado. A forma na qual ele foi criado, onde ele se desenvolve ao longo do tempo e onde ele terá uma cessação de existência, passando para uma outra forma de existência. Então, que os anjos não sofrem essa variação. Os anjos não sofrem essas mudanças. Os anjos não estão subordinados ao tempo. Então, logo, uma decisão tomada dentro de um mundo espiritual não é a mesma coisa de uma decisão tomada dentro de um mundo biológico, físico, né? Dentro de um tempo cronológico. Por isso que nós não observamos nenhuma perspectiva bíblica no sentido da possibilidade de arrependimento enquanto a decisão de um ser espiritual. Os anjos têm livre-arbítrio, mas não como o livre-arbítrio do homem, porque os anjos não sofrem as variações que sofrem os homens. Então os anjos tomaram uma decisão. Uma terça parte dos anjos foi arrastada, como diz Apocalipse, né? O dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Uma terça parte das estrelas do céu, que também é uma forma de falar acerca dos anjos, concordou com a decisão de Satanás de tentar se rebelar, de se rebelar contra Deus, de tentar colocar-se acima de Deus. E nessa decisão louca, né, e esses que foram partidários dela, uma vez que tomaram essa decisão, eles sofrem e sofrerão perpetuamente a consequência de sua decisão. Então, não existe essa variação. Os anjos que ficaram com Deus, né, 2/3 dos anjos que ficaram com Deus, estão com Deus e permanecerão com Deus. E essa decisão permanece, é perpétua. Da mesma forma, o 1/3 que tomou a decisão por endossar essa atitude louca, né, do diabo, que não era o diabo na época, a gente procura qualificar como querubim ungido a partir daquela referência da profecia em Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, mas entendemos que é uma profecia de duplo sentido. Então procuramos qualificá-lo como querubim ungido naquela época. Aqueles que participaram com ele dessa tomada de decisão, a decisão também é perpétua. Então é uma decisão, é um livre-arbítrio, mas ele permanece no tempo, não sofre variação, uma vez que o anjo não sofre variação ao longo do tempo. Então o anjo não sofre mudança como o homem sofre mudança. O homem sofre diversas mudanças ao longo da vida, várias mudanças ao longo da vida. O anjo não, o anjo permanece nesse mesmo estado. Assim, não há possibilidade de arrependimento, nem daqueles que ficaram com Deus em relação a caírem, nem aqueles que caírem em relação a retornarem. Então, que permanece do mesmo modo, do mesmo jeito. Em relação à sexualidade, ainda tratando acerca dessa questão que falamos agora, que abordamos, e também falando também acerca daquilo que já havíamos tratado, no sentido de Deus ser o criador de todos os seres, que Deus não tem um co-criador, não há um outro ser fora de Deus que tenha criado outros seres, tá ok? Que dispute com Deus no espaço, mas que na verdade tudo é centralizado em um só criador. Deus é o criador de todas as coisas. A gente lê esse texto aqui de Jó 38, 1 ao 7, mas na verdade só o último versículo, quando diz aqui, ó: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então Deus falando com Jó, né, trazendo Jó para a realidade, né? Jó cobrando de Deus algumas respostas, e Deus então passa a interrogar Jó, né, e perguntar para ele acerca de algumas questões que estão muito além da sua possibilidade de resposta, somente para conscientizá-lo, né, da sua posição. Então, dentre essas palavras, né, ditas por Deus a Jó, encontramos essa declaração: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E é interessante que nisso nós podemos ver uma declaração de Deus acerca da totalidade das estrelas da alva, como são ditos aqui, os filhos de Deus, Bená Elohim, que tanto são os homens como os anjos, todos são criados por Deus, então são filhos de Deus, diferentemente de uma visão que dizia que apenas no Antigo Testamento apenas os anjos são chamados de filhos de Deus, mas na verdade no Novo Testamento a gente vai ver uma inversão. A igreja, aqueles que aceitam a Cristo, são chamados filhos de Deus, e os anjos são chamados sempre servos de Deus. Então esse termo ele é intercambiável.
Tanto podem ser homens como podem ser anjos, tá ok? E vemos aí que todos os filhos de Deus, todas as estrelas da alva, juntamente rejubilavam nesse tempo, né, antes da nossa criação, no qual todos esses seres celestiais juntamente estavam adorando a Deus na sua presença e vivendo em comunhão. Né? Houve um tempo que todos eles estavam em plena comunhão, e um terço deles depois não gozará mais desta comunhão, apenas para deixar isso claro aqui. É aquilo que eu acabei de falar, a diferença entre o tempo eterno, né, o tempo, no caso, para Deus eterno, para os seres espirituais perpétuo. Mas mesmo essa perpetuidade dos seres espirituais é muito diferente em relação ao tempo cronológico e as mudanças que o homem sofre ao longo da sua história. Com isso, há enorme diferença entre as decisões tomadas dentro de um âmbito de existência e de outro âmbito de existência, né? Aqui é apenas um quadro que nós colocamos somente para ressaltar um pouco dessa situação em que o diabo, anteriormente o querubim ungido, e essa terça parte que se afiliou a ele, a loucura de sua decisão, né? Porque muitas pessoas se veem perplexas diante dessas afirmativas, em como um ser que estava num lugar perfeito, um ser que habitava num lugar maravilhoso, extraordinário, num lugar de paz, de alegria, né, de grande gozo, de intenso gozo, como que ele pode ter tomado tal decisão que o levou à queda, né? Como é que nós podemos conceber que um ser venha tomar tal decisão que o leve a tal estado de degradação no qual está atualmente? E uma coisa que precisamos lembrar é que a decisão tomada por este ser, decisão esta que não podemos analisar como ela teve origem, não, está fora do nosso alcance analisar como isso teve origem, né, no seu coração, na sua mente. Mas podemos dizer que a decisão, esse intento, né, realizado por ele, não tinha como objetivo a queda, tinha como objetivo a exaltação. Então, Judas discute um pouco disso na sua carta, quando fala que não guardou o seu posto. Então a questão ali não é que eles tinham a perspectiva da queda, mas ele tinha a perspectiva da total exaltação. Ele já era exaltado, mas isso não é suficiente. Ele já era glorioso, mas isso não não o satisfez. Então ele quis mais do que lhe cabia, ele quis mais do que lhe foi destinado. Ele não se satisfez com aquilo que tinha. Então ele quis mais do que aquilo que merecia, aquilo que lhe foi destinado, lhe foi concedido. Então a sua intenção não era a queda, a sua intenção era a glorificação, a total exaltação, acima daquilo que lhe cabia. E como consequência viu a queda, a destruição, a degradação e o ser no qual se tornou Satanás e os demônios. Então os demônios aí subordinados à sua ordem, mas na verdade todos seres decaídos, seres degradados e que estão desfigurados. E que estão já de antemão condenados. Estão condenados aguardando apenas o final cumprimento desta sentença, quando serão atirados ao lago de fogo e perpetuamente terão existência, mas não vida. Serão constantemente atormentados nesse lago de fogo, tendo em vista essa decisão tomada, e que decisão tal que permanece, que não pode ser alterada. E quando observamos a loucura dessa decisão, na verdade isso não é muito diferente das pessoas que são abordadas e que a elas é anunciado o Evangelho de Cristo Jesus e o total perdão de Deus por meio da sua palavra, né, quando lhes é ofertado a graça divina, a graça salvífica, na qual o Senhor anula os seus pecados, o Senhor imputa a sua justiça a ela e permite que ela seja santificada, seja justificada, seja regenerada, seja feita uma nova criatura e possa estar instantaneamente na presença de Deus. Sentir a presença de Deus, sentir o perdão de Deus, sentir a reconciliação com o Senhor, a alegria, o gozo celestial, né, é apresentado para ela essa possibilidade, tá ok? Possibilidade, oferta a qual não lhe custará sangue, nem dor, nem sacrifícios, tá? Não lhe custará ofertas, não lhe custará algum tipo de ritual, ou algum tipo de flagelação, não lhe custará nada, é de graça, é a graça de Cristo Jesus. Aquilo que ele comprou com seu sangue, com seu sofrimento, com seu martírio, com a sua morte vicária
ele concede gratuitamente, concede de graça, né? A graça salvífica de Cristo Jesus. Então não é uma decisão menos louca quando é ofertada a uma pessoa esta grande bênção, essa grande maravilhosa bênção, e ela rejeita, e ela diz não, e ela despreza, ela vira o rosto, né? Ela insulta às vezes ela é agressiva, e ela afugenta totalmente a possibilidade de participar desta bênção. Ela fecha a porta do seu coração. Não é menos louco do que o intento de Satanás em se voltar contra Deus e tentar se colocar acima dele. É a mesma loucura que estava no coração daquele e está no coração deste. Então, quando olhamos para a situação do diabo, não entendemos como ele pode ter tomado tal decisão, olhemos também para as pessoas a quem é ofertada a salvação em Cristo Jesus e dizem não. É a mesma loucura. Porque um dia eles serão sentenciados, aquele que hoje é advogado será juiz e atribuirá a ele a sentença de condenação e julgará ele conforme as suas más obras, o seu pecado cairá sobre ele e então será condenado, né, e sofrerá aí perpetuamente fora da presença de Deus, afastado de Deus, em sofrimento perpétuo, contínuo, e se lembrará que foi-lhe ofertada a possibilidade de salvação, possibilidade de estar na presença de Deus, e ele rejeitou, ela rejeitou. A mesma loucura, é a mesma loucura daquela que surgiu no coração, né, daquele que hoje chamamos de Satanás e os demônios. Então vemos aí esses absurdos, né? Na continuidade temos aqui esses textos referenciais, tá ok? Falando acerca da criação dos anjos. Então, vamos fazer aqui essas leituras, somente para a gente enriquecer mais aqui o nosso conhecimento. Primeiramente o texto de Tomás Aquino, o livro de Tomás Aquino, a criação, a conservação e o governo do mundo. A criação, a conservação e o governo do mundo. Primeiramente a página 274, um pequeno trecho que eu achei muito interessante, onde ele diz: logo, assim, segundo a verdade de fé, dizemos que os anjos e os demônios não têm corpos naturalmente unidos, mas são todos incorpóreos, como diz Dionísio. Então com essa declaração, ele concorda com um autor chamado Dionísio Pseudo-Areopagita, que fala acerca da plena espiritualidade dos anjos. Mas aí, como a gente já havia falado, necessário é diferenciar a plena espiritualidade dos anjos com a espiritualidade, o corpo espiritual de Deus, né? Deus, ele não tem limitações e os anjos têm limitações. Outra citação dele aqui na página 275 diz: porém, cremos antes que os anjos não são compostos por matéria e forma, mas que são apenas formas subsistentes por si. Não é necessário que por isso não sejam criados, pois a forma é o princípio do ser, como aquilo pelo qual algo é, como, porém, também o ser da forma e o ser da matéria estão no composto de um só agente. Logo, se há alguma substância criada que seja apenas forma, ela pode ter um princípio de ser eficiente, não formal. Então, um pouco aqui da declaração de Tomás Aquino acerca do anjo ser pura forma, mas não precisar com isso ser corpo. Então ele não é corpo material, mas ele é forma, e no sentido de ser forma foi criado por Deus também, que deu origem a esta forma plenamente espiritual. A última citação que fazemos no livro dele está na página 276, que diz: respondo dizendo que a alma unida ao corpo vivifica o corpo, não apenas efetivamente, mas formalmente assim. Porém, falando absolutamente, vivificar um corpo é menos do que viver apenas por si, pois a alma pode deste modo vivificar o corpo, enquanto tem o ser ínfimo, que pode ser comum a ela e ao corpo, no composto de ambos. Contudo, como o ser do anjo é mais elevado, veja, o ser do anjo é mais elevado, não pode ser comunicar deste modo ao corpo. Por isso, ele apenas vive e não vivifica formalmente. Então, ele vive e ele tem esta forma que é puramente espiritual. Ele não necessita de corpo físico, ele é pura forma espiritual. Outro texto que queremos fazer citação aqui, que
queremos mencionar é o texto do teólogo Agostinho, o livro A Cidade de Deus, a parte 2, o tomo 2 do seu livro, na página 28 e 29. Veja só o que Agostinho diz a respeito. Com efeito, sendo que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, é razoável entender-se por essa luz a criação dos anjos. Foram sem dúvida feitos partícipes da luz eterna, que é a própria sabedoria imutável de Deus, conhecida pelo nome de unigênito de Deus, e pela qual foram feitas todas as coisas. Então, o Filho de Deus, o unigênito, o único gerado, tá certo? Nessa característica, por meio de quem tudo foi criado, e é a sabedoria imutável de Deus, tá certo? Que é perfeito. E pela qual foram feitas todas as coisas. Deste modo, iluminados pela luz que os criou, se tornaram luz, e se chamaram dia pela participação desta luz e desse dia incomutável, que é o Verbo de Deus, pelo qual eles e os demais seres foram feitos. A luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo, ilumina também o anjo puro, a fim de que seja luz, não em si mesmo, mas em Deus. Participa da luz de Deus, a luz perfeita de Deus. Se o anjo se afasta dele, torna-se impuro, como todos os seres chamados imundos, como já não são luz no Senhor, mas trevas em si mesmos, privados da participação da luz eterna. O mal não tem natureza alguma. A perda do ser é que tomou o nome de mal. Então, o mal é um não ser. O ser é a proximidade de Deus e a iluminação a partir da sua luz eterna, a sua luz perfeita. Então, os anjos estão vivendo, participando dessa luz. O afastamento disso produz, então, torna então esse ser mergulhado em trevas. Trevas em si mesmo, como ele diz aí. Na continuidade, queremos fazer também menção do texto de Severino Pedro, Doutrina Bíblica dos Anjos, de Severino Pedro da Silva. Na página 31 ele diz, subtópico, não são uma raça, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Os anjos em sentido algum compõem uma raça, mas antes uma companhia, certo? Ou diversas companhias. Cada anjo é uma criação original, por isso não propagam a sua espécie. Eles não têm sexo, ainda que citados no sentido masculino, porém neste campo são neutros. As escrituras jamais inferem aos anjos pronomes do gênero feminino, como Angélica, etc. Seus nomes são poucos e limitados nas escrituras, mas os que são dados são nomes masculinos. Observemos, pois, Miguel, Gabriel, maravilhoso, entre os bons, e Satanás, Abaddon e Apolion entre os maus. E aí ele também menciona aqui em Gênesis 6, 2, 4 ocorre a expressão enigmática filhos de Deus, que o Dr. Bullinger, em seu livro How to Enjoy the Bible, Como Apreciar a Bíblia, traduz por anjos de Deus. Porém, para nós, de acordo com o que falou o Senhor Jesus em Mateus 22, 30 e Lucas 20, 35 e 36, respectivamente, esta maneira de interpretação não se coaduna com o argumento e pensamento principais da Escritura. A Bíblia afirma que os anjos, como os homens, foram criados por Deus. Por essa razão, é evidente que tenham em Deus a sua origem. Houve um tempo em que não existiam. Na verdade, havia unicamente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tomás Aquino diz, é necessário admitir-se que os anjos, bem como todos os seres, menos Deus, foram feitos por Deus, pois só Ele é a própria existência, diferindo em todos os outros a essência da existência, como resulta já visto. É necessário que os anjos tenham sido criados por Deus. E aí ele vai dar continuidade falando um pouco mais acerca do emprego de Bená Elohim como filhos de Deus. E, na verdade, uma incorreta tradução que foi feita na Septuaginta, traduzindo esse Bená Elohim diretamente como anjos, mas que na verdade, mais do que uma tradução, é uma interpretação, é uma comunicação do entendimento do autor, que fez essa tradução. O autor comunicou, na verdade, a sua filosofia, Ele fez uma interpretação e não só uma tradução.
Mas sendo fiel ao texto, temos o termo Benai Elohim, filho de Deus. Filho de Deus, podendo ser homem ou anjo. E no caso de Gênesis 6, como vamos ver mais para frente, ali eram homens e não anjos. Por causa, inclusive, dessa questão da sexualidade. Quando falamos acerca dessa questão da sexualidade, já vimos aí Tomás Aquino dizendo que o anjo é pura forma, né, forma plenamente espiritual. Agostinho, que diz que o anjo está próximo à luz divina, ele é plenamente iluminado pela luz divina, mas aqueles que se afastam então têm trevas em si mesmos. E Severino Pedro da Silva, falando acerca da criação dos anjos, dizendo que eles não comunicam, não são uma raça, né, e não têm prole, não comunicam sua existência, mas foram criados exclusivamente, individualmente por Deus. Então, falando acerca disso, e lembrando das linguagens que são empregadas, a gente vê agora a questão do antropomorfismo. Esse quadro que eu coloquei aí agora fala acerca do encontro entre Abraão e os 3 homens que apareceram a ele, e ele os recebeu, foi bastante hospitaleiro, e lhes serviu uma refeição. Só que na verdade Abraão não estava recebendo 3 viajantes. Ele acreditava que sim, porque os seres angelicais ali se manifestaram dessa forma. Mas Abraão os via como homens, os via como fisionomicamente como homens, só que na verdade eram seres espirituais, eram seres celestiais. Inclusive um deles acredita-se que era um anjo do Senhor, que ficou com Abraão conversando, esticou um pouco mais a conversa, falou acerca da profecia do nascimento de Isaac, né? E os outros 2 foram cumprir a sua missão de tirar Ló de Sodoma e Gomorra e trazer para que Deus trouxesse destruição sobre a cidade. Então, quando olhamos para essa situação, vemos 2 coisas. Primeiro, essa linguagem antropomórfica, né? Vemos aí estes seres que na verdade são espirituais, eles se metamorfosearam, né? Deus os colocou nesta forma humana. E chegando até Abraão numa forma humana desprovida de asas, vemos aí que eles não estão com asas, e a Bíblia Sagrada, na sua declaração, diz que Abraão se comportou em relação a eles como recebendo seres humanos. E não só essa questão de não ter asas, mas também a questão deles serem homens, aparecerem como homens. E aí muitas pessoas acabam fazendo uma confusão nesse caráter, pensando que os anjos, por aparecerem sempre como homens, são do sexo masculino. E aí, como Severino Pedro da Silva já deixou claro no seu livro, e usando textos, por exemplo, referenciais das declarações de Cristo, que na eternidade não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos. Aí estabelece essa analogia, né, entre aquilo que nós seremos e os anjos. Serão como os anjos. Não diz que serão anjos, diz que serão como os anjos, nesse aspecto. Nesse caso, nem se dão em casamento. Ou seja, não há sexo biológico. Essas pessoas, esses anjos, aparecem como homens, não porque eles sejam do sexo masculino, porque anjo não tem sexo, tá ok? Inclusive uma discussão também que já vi se levantar é a questão do homem, do gênero masculino, ser a imagem e semelhança de Deus, tá ok? E é outro equívoco. Por quê? Porque a questão biológica do sexo masculino, a sexualidade masculina, está ligada a uma questão reprodutiva. Sexo masculino, sexo feminino, com a união dos dois, a reprodução, fecundação do óvulo e a geração de outro ser. E essa é a perpetuação da raça, né? Continuidade da raça. Muito bem, tudo isso é verdade para o plano biológico, mas não para o plano espiritual. Então o que acontece? Se no plano espiritual não há essa necessidade de reprodução, Deus não se reproduz, Deus não é do sexo masculino, Deus não precisa de um sexo biológico, tá certo? Os anjos também são seres espirituais e não têm sexo biológico. A questão da imagem e semelhança, né, tratando acerca disso, nós não podemos ficar limitados nesse conceito de sexo masculino. Isso é muito limitador. Isso é uma visão distorcida da Escritura. Temos que nos lembrar, por exemplo, daquilo que Paulo diz acerca da unificação de todos em Cristo. Não há grego, nem bárbaro, nem servo, nem livre, nem cita, né? Ele cita também essa tribo aí, essa tribo que é uma tribo nômade, nem grego, nem bárbaro, nem romano, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso. E ele termina a sua lista dizendo nem homem nem mulher. Eu achei muito impressionante quando Paulo se posiciona dessa forma, porque ele deixa muito claro, de forma muito corajosa, muito ousada, de que na verdade todos são um em Cristo. E isso é muito verdade quando olhamos para essa questão da criação, do referencial aí da imagem e semelhança de Deus,
E entendemos que a imagem e semelhança de Deus não é questão biológica, sexual, e sim a questão espiritual. E o Espírito foi concedido a ambos, como a Escritura diz, macho e fêmea os criou. Tá certo? Quando fala macho e fêmea os criou, e depois usa também essa... Primeiro ele fala de uma forma geral, macho e fêmea os criou. Depois fala especificamente de como criou. E aí fala o homem criado do pó da terra, e aí do homem veio a mulher, mas ou seja, os dois estavam ali, tá certo? Já estavam no mesmo ser, e apenas Deus depois separou em sexo masculino e sexo feminino, e houve ali um companheirismo entre os dois. Mas na verdade os dois foram criados ali, estão presentes ali, tá certo? E os dois são imagens e semelhanças de Deus no sentido de os dois terem espírito. E o espírito é aquilo que confere ao homem a característica que o faz diferente de todos os demais seres criados. Só o homem é racional. Só o homem tem essa racionalidade, porque essa racionalidade é a imagem e semelhança de Deus no homem. Não sexo biológico, mas sim esta racionalidade. Deus soprou nas narinas e lhe concedeu o espírito. E o espírito é esta racionalidade que torna o homem, a mulher, o ser humano, diferente de todos os demais seres. Então temos essa questão, essa imagem que o anjo assume para vir até nós. Isso é uma linguagem antropomórfica. Ele se põe na nossa forma. Se ele vier como um ser espiritual, muitas das vezes não poderá comunicar a mensagem que pretendia, porque o homem, ao se deparar com este ser, ele terá outra atitude, outra forma de agir. Como Daniel, por exemplo, quando viu seres espirituais, né, a forma como ele reagiu, como aquilo causou um grande impacto nele. Então, muitas das vezes, essa questão surge, por exemplo, na forma de manifestação, como ele poderá se manifestar. Então temos essa manifestação que vemos acima em relação a Abraão, e temos essa outra em relação a Ezequiel. Ezequiel viu os querubins, né? Ezequiel viu os anjos trono, né, como é chamado também, que estavam ali juntamente às rodas do trono de Deus, né, e que tinham essas características tão peculiares, né, em relação a essas asas, essas formas de homem, de águia, de boi, né? Então tinham essas formas diferenciadas, e tudo isso é característico, né, desses seres, e que o diferencia de todo qualquer ser, né? Torna ele um ser muito singular. E Ezequiel os viu e os tentou descrever, e com certeza ficou muito impressionado, muito chocado com esta visão. Então temos aí como um ser espiritual pode ser revelado a nós na sua própria forma, né? Na forma característica, singular que ele tem. E com certeza essa forma que lhe foi dada nos comunica algo, nos comunica algum sentido. Não conseguimos apreender todo sentido, mas certamente está carregada, né, de um significado muito importante, muito profundo. Ou então a outra forma, um anjo pode se antropomorfizar e vir numa forma humana para que o homem então estabeleça um diálogo com ele, e ele comunique algo da mensagem, né, algo daquilo que Deus pretende revelar. Então temos essas diferentes formas por meio da qual os anjos podem se revelar. A questão de sexo masculino e feminino já foi discutida, tá certo? Isso aqui é apenas uma questão, uma linguagem antropomórfica, né? Por que se manifestar na forma masculina? Aí nós vemos, por exemplo, dentro da criação, dos textos que estão na criação, da importância do homem como a importância da mulher, e ambos sendo a imagem e semelhança de Deus, vemos que ao homem é conferido liderança. Então o homem tem que liderar a sua casa, o homem tem que se responsabilizar, né? Tem que estar à frente. Paulo também aproveita a mesma ideia, fala que o homem precisa se comportar para com a sua família como Cristo em relação à igreja. Cristo toma a frente da sua igreja, Cristo morre pela sua igreja, Cristo assume todos os riscos pela sua igreja. Da mesma forma, o homem que é posto sob liderança. Então, na situação do Éden mesmo, vemos toda aquela sedução, vemos que a mulher se deixou seduzir por aquela dialética, né, da serpente que estava sendo veículo para o diabo, e ela traz o fruto e apresenta ao homem, e o homem também se deixa levar e é envolvido também naquela situação. Só que quando Deus vem ao jardim, onisciente que é, mas ofertando ao homem a possibilidade de se declarar e pedir o perdão de Deus, né? Então pergunta ao homem onde estás, como se ele não soubesse, né? Mas oferta ao homem a possibilidade de se manifestar. Então, onde estás? E após o homem se manifestar, o que aconteceu? Deixa que ele se declare. Só que quando Deus se manifesta, veja,
ele se dirige primeiramente ao homem, porque ele está buscando aquele que foi-lhe concedido o papel de liderança, e que se houvesse exercido essa liderança, teria feito o correto, que é, uma vez que Eva chegasse com o fruto, ele teria advertido: olha, esse fruto não era para ser consumido. Vamos esperar o Senhor se apresentar, vamos apresentar o caso a ele. E Deus teria trazido uma solução, mas na verdade ele não exerceu o seu papel de liderança, se deixou levar, né, e acabou acarretando com toda a destruição desse plano perfeito de Deus. Mas vemos que esse papel de liderança é lhe conferido. E esse papel de liderança que ele deveria exercer, que ele deve exercer, nós vemos isso, por exemplo, na manifestação dos seres angélicos no sexo masculino, nesse aspecto do sexo masculino. Ele se manifesta como um ser do sexo masculino porque ele está comunicando uma ordem, uma ordenança de Deus. Ele está comunicando uma palavra de ordenança, tá certo? Um mandamento, uma ordem, uma mensagem de autoridade. Então ele traz a imagem da autoridade, tá certo? Ele traz a imagem que comunica a autoridade. Então com isso vemos a necessidade, né, dentro dessa questão antropomórfica, a necessidade de se manifestar como um ser do sexo masculino. Mas eu deixo aqui uma ressalva, né, um parêntese que eu abro nessa argumentação. Não é doutrina, tá ok? Não é uma questão doutrinária, mas é um ponto de vista meu, um ponto de vista particular. É impossível que ele se manifeste no sexo com o aspecto do sexo masculino. Ao meu ver, não é, dependendo da necessidade. Então, por exemplo, os anjos não são empregados, por exemplo, para proteger, não são empregados, por exemplo, para trazer algum livramento. Ele não pode se manifestar, Deus não pode manifestar o seu anjo, materializar o seu anjo, dar a imagem ao seu anjo como uma mulher e trazer um livramento, por exemplo, a uma mulher, ou comunicar uma mensagem a uma mulher. Então, ao meu ver, olhando para essa questão da linguagem antropomórfica não sexual, tá certo? Da questão do anjo não precisar de sexo biológico, por ser um ser puramente espiritual, tá ok? Ao meu ver, olhando nesse aspecto, né, essa inferência, é possível sim se manifestar como um ser do sexo feminino. Mas todas as vezes que vemos a comunicação de uma mensagem da parte de Deus, vemos sempre o referencial bíblico, a doutrina. Isso é apenas uma especulação minha. Aquilo que é doutrina bíblica os anjos se manifestam como seres do sexo masculino, sem necessariamente serem do sexo masculino. Tá ok? Então, caminhando já para o final da aula, temos aqui a questão, né, colocada aqui de Deus ser espírito, mas diferentemente dos anjos, que são seres limitados, Deus não tem esta limitação. Tá ok? Agora só queria trazer aqui mais algumas leituras complementares e encerrar a nossa aula. A questão aqui em torno de Gênesis 6, 1 ao 4, os filhos de Deus, Bena Elohim, nós vamos discutir numa próxima aula. Agora eu quero só trazer algumas leituras que vão também colaborar com essa questão da criação dos anjos e encerrar a nossa aula, que já se estendeu bastante, mas vamos trazer essa leitura aqui que vai enriquecer com certeza o nosso conhecimento. Veja, primeiramente na teologia sistemática de Wein-Gruden, tá ok? Teologia sistemática de Wein-Gruden. Explicação que são anjos. Que são anjos? Porque Deus os criou. Explicação em base bíblica. Que são anjos? Podemos dar a anjos a seguinte definição: anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Veja que casa com a ideia desenvolvida por Tomás Aquino, tá ok? Eles são formas espirituais puras. Seres espirituais criados. Os anjos não existem desde sempre. Fazem parte do universo que Deus criou. Numa passagem que se refere aos anjos como as hostes dos céus, ou os exércitos dos céus, diz Esdras: só tu és Deus, tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6, que a gente já usou, né? Salmo 148:2, e o 5 também diz algo assim. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para ele. E depois inclui especificamente o mundo dos anjos, com a expressão: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Colossenses 1:16.
O fato de que os anjos exercem juízo moral se percebe no fato de alguns deles terem pecado e caído dos seus postos. 2 de Pedro 2,4, Judas 6. Vê também capítulo 20 dessa teologia sistemática. Sua elevada inteligência se revela quando ao longo da Bíblia falam as pessoas. Mateus 28,5, Atos 12,6 a 11. Tá ok? E cantam louvores a Deus. Apocalipse 4,11 e 5,11 também. Como os anjos são espíritos, Hebreus 1,14, ou criaturas espirituais, normalmente não têm corpos físicos, Lucas 24,39. Portanto, em geral, não podemos vê-los a menos que Deus nos dê a capacidade especial de enxergá-los. Aí dá os referenciais aqui, Números 22,31, 2 Reis 6,17, Lucas 2,13. São invisíveis nas atividades normais de nos guardar e proteger. Salmos 34,7, 91,11, Hebreus 1,14. E de se unir a nós na adoração a Deus, Hebreus 12,22. Contudo, de quando em quando os anjos assumiam uma forma corpórea, aparecendo a diversas pessoas nas Escrituras. Mateus 28,5, Hebreus 13,2. Falando aqui acerca dos anjos, grande teólogo, o Dr. Wayne Grudem. Ok? Recomendo a todos adquirir esta teologia sistemática e estudar com bastante profundidade, porque é algo que constrói o nosso conhecimento em relação à verdade bíblica. Então, ele falando aqui acerca dos anjos, casou com aquilo que Tomás de Aquino já havia tratado e mostrou que os anjos estão intensamente envolvidos em diversas atividades sem necessariamente nós o vermos, né? Então, são seres espirituais e estão constantemente colaborando juntamente conosco e servindo a Deus, né? Totalmente submissos a Deus. Agora, a segunda referência que eu trago é a teologia sistemática de Stanley M. Orton, uma perspectiva pentecostal. Essa teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, na página 196, que diz: todos os anjos foram criados numa só ocasião. Então isso aqui também já vai reforçar aquilo que havíamos falado acerca do tempo de criação, criados anteriormente à matéria, acerca de não serem emanações, serem criados pela palavra, ex nihilo, tá ok? E serem criados numa só ocasião. A Bíblia não dá nenhum indício de um cronograma de criação incremental de anjos, nem de alguma outra coisa. Foram formados por Cristo e para Ele, quando mandou e logo foram criados. Salmo 148,5. Ver também Colossenses 1,16, 17, 1 de Pedro 3,22. E posto que os anjos nem casam nem são dados em casamento, formam um grupo completo que não necessita de reprodução. Então, quando tratamos da questão sexual, falamos acerca disso, né? Como seres criados, são perpétuos. Veja, não são eternos, são perpétuos, né? Tem sua existência perpetuada. Mas não são eternos, como ele diz aqui. Somente Deus tem a imortalidade. 1 Timóteo 2,6-16. No sentido de não ter começo nem fim. Os anjos tiveram um começo, mas não terão fim, pois estarão presentes nos tempos eternos e na Nova Jerusalém. Hebreus 12:22, Apocalipse 21:9 e 12. Os anjos têm uma natureza incomparável, são superiores aos seres humanos. Aí entra a questão da gradação que falamos. Não numa questão do homem ser intrinsecamente mal, mas ser numa gradação inferior em relação à pureza dos seres totalmente espirituais que são os anjos. Tá ok? Mas inferiores ao Jesus encarnado. Interessante isso aqui, ó. Então são superiores aos seres humanos, mas inferiores ao Jesus encarnado. Hebreus 1:6, que fala que foi feito um pouco acima dos anjos. A Bíblia ressalta os seguintes fatos a respeito dos anjos. Ele vai dar vários pontos aqui. Os anjos são reais, os anjos adoram, eles servem, eles acompanham a revelação, sabem muitas coisas, mas não tudo, não tem a onisciência, mas tem muito conhecimento. O poder superior ao dos homens, mas não todo o poder. Tomam decisões, tá ok? Mas a decisão está num tempo diferenciado em relação ao nosso. Eles vivem num tempo, eles vivem ligados ao tempo, ligados ao mundo, né, eterno de Deus, ao tempo de Deus. Então não estão submetidos ao nosso tempo, ao tempo cronológico. Assim a sua decisão é perpetuada ao longo do tempo, né, decisão perpétua. Não sofre alteração, então ele segue na mesma linha de raciocínio, né? Então temos aí a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton, também extraordinária. E para encerrar,
a gente vai fazer a leitura da Teologia Sistemática de Berkhof, Luiz Berkhof, página 133. A natureza dos anjos. A natureza dos anjos. Veja só. Diferentemente de Deus, os anjos são seres criados. Às vezes tem sido negada a criação dos anjos, mas é ensinada com clareza na Escritura. Não é certo que as passagens que falam da criação do exército do céu, Gênesis 2:1, Salmo 33:6, Neemias 9:6, se referem à criação dos anjos, e não do exército de astros. Mas Salmo 148:2,5 e Colossenses 1:16 falam claramente da criação dos anjos. Compare com 1 de Reis 22:19 e Salmo 103:20 e 21. A ocasião em que foram criados não pode ser fixada definitivamente. A opinião de alguns, baseada em Jó 38:7, de que foram criados antes de todas as coisas, todas as outras coisas, realmente não tem um apoio na Escritura. Quanto sabemos, nenhuma obra criadora precedeu a criação dos céus e da terra. A passagem do livro de Jó 38:7, na verdade, ensina com veia poética, tá certo? Um texto de uma forma poética, que eles estavam presentes na fundação do mundo, como também as estrelas estavam. Não, porém, que eles existiam antes da criação primária dos céus e da terra. Inclusive Agostinho, né? Agostinho caminha nessa posição aqui, quando ele fala que a referência acerca da criação dos céus inclui a criação dos anjos. Então, os anjos não antecedem essa criação, como Luiz Berkhof está afirmando aqui, mas ele está incluído dentro desse grupo, quando fala acerca de céus e terra. Então, temos céus, dentre as criações incluídas na palavra céus, o mundo dos anjos, o mundo espiritual no qual os anjos estão inseridos, e terra, o mundo no qual estamos inseridos, né? A ideia de que a criação dos céus foi completada no primeiro dia e que a criação dos anjos foi simplesmente uma parte da obra do dia é também uma suposição, mas não comprovada, embora o fato de que a declaração de Gênesis 1 e 2 só se aplica à terra pareça favorecê-la. Possivelmente a criação dos céus não foi completada num só momento, como tampouco a da terra. Ao que parece, a única afirmação segura é que foram criados antes do sétimo dia. Pelo menos é o que se deduz das passagens de Gênesis 2:1, 20:11, Jó 38:7 e Neemias 9:6. Muito bem, então esse é o posicionamento de Berkhof em relação a esses textos, né? Alguns textos que são usados como outros como referenciais da criação dos anjos, ele entende que na verdade não são, né? Então alguns colocam anterior à criação de todas essas coisas que estão presentes hoje, né? Os astros e tudo mais. Ele já entende que os anjos têm que estar dentro destes seres criados, né? Dentro dessas coisas que foram criadas, também os anjos incluídos dentro dessa criação. Os anjos são seres espirituais incorpóreos. Esse ponto sempre foi debatido. Os judeus e muitos dos primeiros pais da igreja lhes atribuíam corpos tênues ou igníneos, né? Ligados ao fogo, no caso. Mas a igreja, na Idade Média, chegou à conclusão de que são seres espirituais puros. Seres espirituais puros. Todavia, mesmo depois disso, alguns teólogos católicos romanos, arminianos e até mesmo luteranos e reformados, calvinistas, lhes atribuíram certa corporalidade, sumamente sutil e pura. Consideravam a ideia de uma natureza puramente espiritual incorpórea metafisicamente inconcebível, bem como incompatível com a noção de criatura. Também recorriam ao fato de que os anjos estão sujeitos a limitações especiais, movem-se de lugar a lugar e às vezes eram vistos pelos homens. Mas todos esses argumentos são mais que neutralizados pelas explícitas afirmações da Escritura de que os anjos são pneumata. Veja, pneumata ligada, né, a sopro ou a espírito, né? Mateus 8:16, 12:45, Lucas 7:21, 8:2, 11:26, Atos 19:12, Efésios 6:12, Hebreus 1:14. Não tem carne e ossos, Lucas 24:39. Não se casam, Mateus 22:30. Podem estar presentes em grande número num espaço muito limitado, né? Então essa limitação dois corpos não habitam no mesmo lugar, não pode estar no mesmo lugar. Então isso para o anjo não vale, né? Eles podem estar num lugar muito limitado. Lucas 8:30. E são invisíveis, Colossenses 1:16, passagens como Salmo 104:4,
Compare com Hebreus 1:7, Mateus 22:30 e 1 de Coríntios 11:10. Não provam a corporalidade dos anjos. Tampouco aprovam as descrições simbólicas dos anjos na profecia de Ezequiel e no livro de Apocalipse, nem os seus aparecimentos em formas corporais, embora seja difícil dizer se os corpos que eles assumiram em certas ocasiões eram reais ou apenas aparentes. É evidente, porém, que eles são criaturas e, portanto, limitados e finitos, apesar de terem mais livre relação com o espaço e o tempo do que o homem. Não podemos atribuir-lhes ubis definitivum, localização definida. Eles não podem estar em dois ou mais lugares simultaneamente. Então, aquilo que já tratamos, né, acerca do anjo ser um indivíduo, tá? Do anjo não ter a mesma característica que tem o Senhor, de ser onipresente, nem são onipotentes, nem oniscientes. Eles têm um corpo, agora não é um corpo como o nosso corpo limitado, é um corpo puramente espiritual. Por isso que Tomás Aquino preferia dizer que ele é pura forma, né? Ele é apenas forma e não corporalidade. Mas basicamente temos aí algumas posições desses teólogos aí, a construção desse conhecimento. E aí temos, como já ressaltamos no começo da aula, numa linguagem antropomórfica, né, antropopática, aquilo que podemos declarar acerca deles, mas certamente não é tudo que poderíamos declarar, não é tudo que poderíamos saber, mas apenas aquilo que conseguimos saber dentro do nosso plano limitado, tá ok? Então encerramos aqui a nossa aula, depois vamos tratar acerca desse importante trecho aqui, né, do livro de Gênesis, tá ok? Então na próxima aula vamos tratar acerca disso, e se você gostou, compartilhe essa aula, curte, inscreva-se no canal, continue orando por mim, que eu vou aqui orando por você, que Deus possa sempre fazer você crescer na graça e no conhecimento, que nós possamos aí cada vez mais nos aproximar, né, nos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Muito obrigado.